Fala, meus queridos, canal Davi Tavares aqui, e a reflexão de hoje é a respeito da Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas hoje a reflexão que eu vou trazer com vocês a respeito da Páscoa é uma palavra que Deus tem me dado a respeito da Páscoa, que está lá em Êxodo, capítulo de número 12. E por que eu acho tão importante aquela passagem, meus queridos? Porque Êxodo capítulo 12 foi onde aconteceu a primeira Páscoa da história de Israel. E nessa rápida reflexão, eu queria trazer para vocês aqui os três principais aspectos que diferenciam essa primeira Páscoa do Senhor. Quando você vai ler ali nas Sagradas Escrituras o livro de Êxodo capítulo de número 12, você percebe que aquela Páscoa ela teve uma característica diferente das outras Páscoas que Israel comemorou. E antes de entrar nessa reflexão, você deve estar percebendo que eu estou aqui num ambiente diferente do que eu costumo gravar. Então, se você me vê suar durante o vídeo, me perdoe, aqui é interior. Eu estou aqui mesmo na sombra, mas está bem quente aqui o local, mas o que vale é a mensagem. E naquela Páscoa, meus queridos, uma principal diferença é que aquela Páscoa Israel comemorou de forma apressada. Diferente de todo aquele ritual que se fazia na Páscoa que se transformou em lei posteriormente, depois que eles saíram do Egito. Essa Páscoa ela foi apressada porque Deus mandou que Moisés ordenasse ao seu povo que eles comemorassem a Páscoa, comessem o cordeiro com o cajado na mão e sandália nos pés. E o que significa isso? Deus estava dizendo para os seus servos: comemorem a Páscoa, preparados para a vossa liberdade, porque depois que vocês comerem a Páscoa, vocês sairão do Egito e estarão livres para me adorarem fora da escravidão, fora desse jugo, fora dessa opressão, livres para me adorar e livres para ir à terra que eu vos prometi. E uma coisa interessante, meus queridos, eu acredito que isso tem muito a ver com o contexto que nós estamos vivendo hoje, porque os sinais que estão se evidenciando nesses dias que nós estamos vivendo, Deus ele está nos mostrando que nós precisamos acordar todos os dias, vivendo para Deus e fazendo a sua obra com mais pressa, porque Ele mesmo disse: eu, Senhor, tenho pressa na minha obra. Os sinais que nós estamos vivendo nesse momento, Deus ele está nos mostrando: a minha vinda está mais próxima do que vocês imaginam. Então é necessário que nesse momento, assim como aquele povo de Israel comemorou a Páscoa do Senhor, adorou o Senhor naquele momento, de maneira apressada, é necessário que nós venhamos despertar para o nosso chamado. É necessário que nesses dias nós venhamos acordar e cumprir um bom combate da fé, para que quando o Mestre vier nós estejamos preparados para a sua vinda. Esse é o primeiro sinal. O segundo sinal é que o cordeiro foi imolado, o cordeiro foi morto. E a diferença maior do sacrifício de Cristo é que Cristo ele fez isso de uma só vez. O principal sinal da Páscoa é que Cristo ele se transformou no sumo sacerdote supremo, porque diferente dos outros sacerdotes, ele não precisava fazer expiação pelo seu pecado porque ele era perfeito. Mas ele foi o sumo sacerdote supremo e se tornou o único sumo sacerdote quando ele assumiu esse cargo, sem nenhum pecado, sem nenhum erro. Mas uma coisa interessante é que Jesus ele não foi apenas sacerdote, mas ele decidiu ser sacerdote e ser também o sacrifício, e ser o cordeiro. Eu quero dizer para você que esse sinal da Páscoa não é algo a ser comemorado apenas nessa data entre março e abril, mas é algo para você memorizar todos os dias da sua vida. Toda vez que você estiver passando por um aperto na sua vida, toda vez que você se encontrar em uma situação que você percebeu que você pecou contra o Senhor, se lembre: eu tenho garantia do perdão de Deus, porque Cristo já pregou na sua cruz os meus pecados. Os meus pecados foram com Ele ali para a cruz. Então todos os dias é necessário que nós lembremos do sacrifício de Cristo, para nós compreendermos que nós não somos salvos porque nós somos santos. Porque Paulo mesmo ele disse que é impossível ser santo. Mas o que Paulo ele nos ensinou foi o seguinte: uma coisa faço, esqueço dos meus erros passados e prossigo para o alvo, para tentar ser mais parecido com ele a cada dia.
Você é justificado por Ele, porque Ele se tornou o sacrifício no seu lugar. E um detalhe interessante naquela Páscoa, meus queridos, é que a Páscoa ela também é um símbolo de proteção. A Bíblia diz que Deus mandou Moisés ordenar que em todas as casas do povo de Israel, eles marcassem a porta da sua casa, as ombreiras da porta da sua casa com sangue, para que quando o exterminador viesse, eles não fossem atingidos. Sabe por que muitas das vezes, meus queridos, o inimigo ele lança seta nas nossas vidas e nós somos atingidos e nós somos prejudicados? Porque a gente vai para a igreja toda semana, mas existem dias que nós não nos permitimos sermos marcados pelo sangue de Cristo. Quero dizer para você que todo dia é dia de você ser marcado. Paulo mesmo ele disse lá em Gálatas: portanto ninguém me moleste, porque eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. As marcas do sangue de Cristo na sua vida é o que te protege das ciladas do inimigo, é o que te protege das setas. Então, um outro sinal da Páscoa é que você aceite todos os dias ser marcado pelo sangue do Cordeiro, para que ele entregue proteção na sua vida. Quero dizer para você que lá no Salmo 91, Davi ele disse algo interessante: praga alguma te alcançará, mal algum chegará na tua tenda. Sabe por que essa palavra não se cumpre em nossas vidas? E muitas das vezes nós ficamos como o povo de Israel posteriormente, murmurando no deserto, porque nós cremos em Deus, mas nós não nos permitimos sermos marcados por Ele. Quero dizer para você que ser marcado por Cristo todos os dias muitas das vezes é doloroso, mas você só terá a garantia da proteção de Deus em sua vida quando você permitir que a marca dele esteja na sua vida. Não se envergonhe das marcas de Cristo na sua vida. E por último, o significado da Páscoa é libertação, liberdade. Moisés mesmo quando ele estava na terra, ele falou para o povo de Israel: posteriormente, em tempos muito distantes, Deus enviará um profeta semelhante a mim adiante de vocês. Vocês devem ouvi-lo. Aquele que o ouvir será liberto do cativeiro do pecado. Mas aquele que não o ouvir, esse o terá como pedra de tropeço. Sabe por que os fariseus, os saduceus, os religiosos da época odiavam Jesus? Porque eles não se permitiam ser marcados por Cristo. E a Bíblia diz que a mensagem de arrependimento de Cristo os confrontava a respeito do seu próprio pecado. Vocês pregam uma coisa, mas vocês vivem outra coisa totalmente contrária. Então, muitas pessoas simples, pessoas pobres de pouco conhecimento da palavra, se tornaram seguidores de Cristo e foram libertas pelo sangue de Cristo, livres do pecado, livres da tristeza, livres das enfermidades. Mas aqueles que conheciam a palavra de Deus mais do que todos esses não receberam essa libertação, porque eles não quiseram ouvir a voz do Mestre. Quero dizer para você que está me ouvindo nessa hora, se você se recusa a ouvir o que Jesus fala por você, o que Jesus diz para você nesse momento, quero dizer para você que Cristo não será instrumento de libertação na sua vida, mas ele será pedra de tropeço na sua vida. Sabe como é que Jesus fala com você? Através daquele seu vizinho que crê em Jesus e te convida toda semana para o culto. Ali não é apenas uma pessoa, mas aquela pessoa é um representante de Cristo aqui na terra. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Que Deus abençoe. Feliz Páscoa. Lembre desse sinal da Páscoa todos os dias da sua vida. A Páscoa é Cristo se tornando sacrifício e cordeiro em nosso lugar. A primeira Páscoa de Israel representa a proteção com o sangue de Cristo nos marcando todos os dias. E por último, a Páscoa, ela representa a nossa libertação. Quero dizer para você que se você vive numa profunda tristeza, se hoje você reconhecer o sacrifício que Cristo fez por você, essa sua tristeza redundará em um óleo de alegria que Ele derramará sobre a sua vida. Que Deus abençoe, uma feliz Páscoa. Curta o vídeo, comente aí embaixo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem para o máximo de pessoas que você puder. Deus lhe abençoe e até o próximo.